Deus abençoe a todos. Oremos. Senhor Jeová, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos. Perdoa os nossos pecados. Sê propício a nós, pecadores. Salva, cura, liberta. Visita os doentes, os encarcerados, os oprimidos, sentenciados à morte. Os desvalidos, Pai, aqueles que se encontram, Pai, no sistema prisional, nas Cracolândia, que o Senhor venha ser o refrigério da libertação, que a Tua presença seja tudo para nós, que o Teu Espírito Santo seja notório em nossas vidas. Abençoa esse estudo, Pai, abençoa cada ouvinte desse vídeo, Pai, cada telespectador. Meu Senhor da glória, continua fazendo proezas e repreende tudo que é maligno, desfaz, no nome de Jesus, tudo aquilo que não provém de ti, todo espírito que não te louva, caia por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Toda exaltação, honraria, majestade, louvor, domínio, tudo de inefável seja dado ao nome do Deus onipotente Elohim e o seu Filho Jesus Cristo, perfeito Salvador, hoje e eternamente. Amém, graças a Deus. 1 Coríntios, capítulo 15. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Aleluia. Capítulo 15, verso 35, a partir do verso 35. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do verso 35, texto de ouro, a ressurreição do corpo. Mas alguns homens dirão: como são ressuscitados mortos, e com que corpo eles virão? Tolo, o que tu semeias não é despertado, senão morrer. E quando tu semeias, não semeias o corpo que será, mas um grão desnudo, pode ser de trigo ou de algum outro grão. Mas Deus dá-lhe o corpo como lhe agrada, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é a mesma carne, mas há um tipo de carne dos homens e outra carne dos animais, outra dos peixes e outra das aves. Há também corpos celestes, aleluia, e corpos terrestres. Mas a glória dos celestes é uma, aleluia, e a glória dos terrestres é outra. Há uma glória do sol e outra glória da lua, Lachonaraie, e outra glória das estrelas. Porque uma estrela difere de outra estrela em glória, aleluia, bendito seja Deus. Assim também é a ressurreição dos mortos. É semeado na corrupção e ressuscitado em incorrupção. É semeado na desonra e ressuscitado em glória. É semeado na fraqueza e ressuscitado em poder. É semeado no corpo natural e ressuscitado no corpo espiritual. Se há um corpo natural, há corpo espiritual.
E assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão foi feito em espírito vivificante. Mas não é primeiro o que é espiritual, mas o que é natural, e depois o que é espiritual. O primeiro homem é da terra, terreno. O segundo homem é o Senhor do céu. Tal qual o terreno, tais são também os terrenos. E tal qual o celestial, tais são também os celestiais. Aleluia. E assim como temos portado a imagem do terreno, aleluia, assim também portaremos a imagem do celestial. Oh, glória, aleluia. Agora digo-vos isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção, olha aí, nem a latrope quebe calabaçori, reflaçorinaie, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério, olha aí, nem todos dormiremos, alaio, mas todos seremos transformados, glória a Deus, em um momento, em um piscar de olhos, ante a última trombeta, sacereblaçore, porque a trombeta soará, olha aí, e os mortos serão ressuscitados incorruptíveis, glória a Deus, e nós seremos transformados. Lá, trople, clapla, chore, canto, covasnai, bendito seja Deus, porque é necessário que este corruptível, aleluia, seja revestido de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade, aleluia. E quando este corruptível tiver sido revestido de incorruptibilidade, e isto que é mortal tiver sido revestido de imortalidade, aleluia, então se cumprirá provérbio, aleluia, que está escrito: a morte foi tragada em vitória. Ó morte, onde está o teu ferrão? Ó sepultura, onde está a tua vitória? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Obrigado, Senhor Jesus. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta palavra maravilhosa, reveladora, digna de toda aceitação. Muito obrigado. Aleluia. Aqui a partir do verso 35, 38, a narrativa diz assim: Paulo compara a ressurreição humana ao ciclo agrário de vida, morte e vida. O corpo da semente que morrer dá origem ao corpo totalmente diferente da planta. E mesmo assim a identidade é mantida.
Da mesma forma com nossos corpos atuais e nossos corpos ressurretos futuros. Aleluia. Verso 42 e 44. Após recapitular as diferenças dentro da ordem criada, Paulo se volta para as diferenças do corpo ressurreto. Ele foi semeado como corrupção e será ressurreto como incorrupção. Ele é transformado de corpo perecível, corpo natural, em corpo imperecível, corpo espiritual. Mesmo possuindo características físicas, ele é semeado em desonra e fraqueza e será ressurreto como um corpo glorioso e imperecível. Aleluia. Glória a Jesus. Que maravilha, né? Aqui no verso 45. O primeiro homem, Adão, recebeu o fôlego de vida, vida essa que se tornou corruptível e perecível. Em contraste, o último Adão, Jesus, concederá vida, dando aos cristãos um corpo incorruptível, imperecível e eterno. Jesus dará a vida aos cristãos por meio de seu Espírito vivificante. Aleluia. Em grego, pneuma, zoou, poiou, um poder que só Deus exerce. Aleluia. Verso 46. Gramaticalmente, as palavras o espiritual, em grego pneumatikon, e o natural, em grego psuchikan, estão no gênero neutro. Elas se referem a dois tipos de corpo, e não a Adão e Cristo. Aqui, espiritual, entre aspas, pneumatikon, indica um corpo traduzido à vida por Cristo, o último Adão. Verso 47 e 49. Paulo contrasta o primeiro homem, Adão, e aqueles que são semelhantes a ele, com o segundo homem e aqueles que terão a sua imagem. O primeiro homem foi feito da terra, em grego, choikos, terreno, expressão criada por Paulo em alusão a Gênesis 2, verso 7. Esta linguagem enfatiza a natureza transitória daqueles que têm ligação com o primeiro Adão, cujos corpos voltam ao pó. O segundo homem do céu é uma referência a Jesus em sua humanidade glorificada, como Deus homem e Messias, que está vindo do céu para conceder corpos imperecíveis aos que são semelhantes ao homem terreno. Glória a Deus e aleluia. Verso 50. Nossa condição terrena, carne e sangue, referências à nossa natureza física, corrupção, não permite que nossos corpos semelhantes ao de Adão herdem o reino, o que significa que, de alguma forma, eles precisam ser transformados. Muito bem. Verso 58 e 53. Paulo defende a conclusão anterior, do verso 50, com a revelação apostólica de que, ainda que nem todos morram, dormiremos. Antes da volta de Cristo, todos aqueles que estiverem vivos quando ele voltar serão transformados. Ninguém é transportado para o estado eterno sem ser transformado. Ou seja, haverá uma metamorfose, uma transformação espiritual, porque convém que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Lá, troque, nekeb, verso 52. Em um momento, em grego, átomos,
indica a menor divisão possível de alguma coisa, neste caso, tempo. Semelhantemente, abrir e fechar de olhos denota rapidez. Assim será a velocidade da transformação dos vivos quando soar a última trombeta na volta de Cristo. Verso 53. O corpo semelhante ao do homem terreno, o primeiro Adão, inevitavelmente precisa ser mudado na incorruptibilidade e imortalidade do corpo semelhante ao do homem dos céus, o segundo Adão. Versos 54 e 55. Paulo combina Isaías, Oséias nesta citação. A troca do corruptível pela incorruptibilidade só acontece quando a morte e corrupção for tragada por Jesus Cristo. Esta passagem não ensina a doutrina do sono da alma, um estado de suspensão entre a morte física dos cristãos e sua transformação em corpos glorificados. Imediatamente após a morte, os cristãos já estão com o Senhor. Verso 56. Glória a Deus por isso. Este versículo é um sussurro, entre aspas, teológico que Paulo explicou mais tarde em uma carta que escreveu alguns meses depois de 1 Coríntios, ver também em Romanos 7. E o derradeiro aqui, o verso 58, quase tudo o que fazemos nessa vida é inútil, Eclesiastes 1, verso 2 e 3. Porém, o trabalho no Senhor tem valor eterno. Que Deus continue abençoando a todos, graça e paz seja multiplicada. E como herdar a vida eterna, como seremos transformados? Entrega o teu caminho ao Senhor Jesus, confia nele e o mais ele fará. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão pelo Filho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei e acharei descanso para a vossa alma. Assim diz o Senhor é soberano, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Aleluia, descansa o teu coração em Deus, não se espante nem se apavores, deleita-te também no Senhor, porque no tempo do Senhor Ele concederá o desejo do vosso coração. Deus te abençoe.